Mas hoje marca o início, não é o início, porque já estamos no dia 5, mas é o mês da Reforma Protestante e como tal como eu tinha anunciado na semana passada, nós iremos ter uma série de sermões relacionados com as 5 solas da Reforma Protestante. É evidente que nós não temos tempo para abordar cada uma nas suas diversas aplicações, mas iremos, de uma forma geral, falar sobre cada uma delas ao longo deste mês de outubro, aqui em Penafiel. Irmãos, convido-vos então a abrir as Bíblias na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Nós passaremos a ler apenas para já, versículos. Vamos ler o versículo 14. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até ao versículo 17. Os irmãos não conseguem ouvir bem. Então, convido a Assembleia a ficar de pé. Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 ao versículo 17. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, eis-nos, Senhor, diante da Tua palavra nesta tarde e nós, Senhor, declaramos que nos submetemos à autoridade das Escrituras, Senhor, pois sabemos que elas revelam a Tua vontade para a nossa vida. Ó Deus bendito, nos ajuda a compreender, nos ajuda a sermos humildes para que sejamos moldados pela mesma, Senhor. Que não tentemos de maneira alguma moldar a Tua palavra, mas sim ser moldados por ela, para sermos varões perfeitos na obediência à Tua palavra, mais próximos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mantém-nos concentrados, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A Assembleia pode sentar. Conforme eu falei, nós marcando o mês da Reforma Protestante, mais especificamente a partir do dia 31 de outubro, em que nós sabemos que é o dia, não o dia em si que nasce a Reforma Protestante, mas o dia em que, pelo menos, é marcado, segundo o calendário, esse grande evento por parte de Martinho Lutero, que marca então a Reforma Protestante. Mas sabemos que ela já teve uns movimentos atrás, quer por John Wycliffe, quer por John Huss, que buscaram lutar contra a doutrina católica romana, buscaram lutar contra a autoridade do Papa, a autoridade da tradição e tentaram, inclusive, trazer a Bíblia e a Escritura para o centro da vida do homem, para o centro se quisermos dizer, da religião. É evidente, irmãos, que o homem não fica satisfeito quando a Bíblia é colocada no centro, pois ela é a palavra de Deus e, como palavra de Deus, ela aponta os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos graves problemas. Ela revela o caráter do homem e isso é duro. Irmãos, o homem quer estar no controlo, quer ter o poder de poder manipular as consciências daqueles que ouvem. E a Reforma Protestante trouxe aquelas conhecidas, as 5 solas, as quais nós conhecemos bem: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. E nós, com estas 5 solas, nós temos todas as noções daquilo que foram os pilares nos quais assentou esse grande movimento de retorno. Não nada inventado de novo, pois a Escritura está finalizada
desde o tempo dos apóstolos, mas de trazer, de reacender esse respeito pela Escritura, reconhecendo que a palavra de Deus é a autoridade final e suficiente, reconhecendo que somente pela fé é o meio pelo qual o homem pode chegar-se até Deus, que sem fé é impossível agradar ao Senhor, que a graça é de facto a causa da nossa salvação, porque pela graça sois salvos por meio da fé, somente a Cristo, tirando qualquer homem, qualquer professor, qualquer inclusive apóstolo do quadro, pois somente a Cristo Ele é o único autor e consumador da nossa fé, mediador entre nós e Deus, e que tudo isto aponta para o propósito final da vida do homem, que é precisamente dar a Deus toda a glória e a Deus somente a Ele todo o louvor, a adoração. Amados irmãos, hoje vamos tratar do texto que nos fala sobre sola Scriptura, somente as Escrituras. Irmãos, nunca foi tão importante num meio em que, e se vocês quiserem olhar para a história, de facto, na altura da Reforma Protestante, havia essa grande necessidade, pois o povo era mantido na ignorância e nada mais eficaz do que manter o povo na ignorância para os manter longe da verdade. Não ter alguém preso impede que ele vá para algum lugar que essa pessoa não queira. Mantê-lo na ignorância espiritual impede também que a pessoa conheça a Cristo como seu Salvador, como seu Redentor. Mantê-lo na ignorância impede que ele olhe para a Escritura e perceba que lá está tudo o que ela precisa para conhecer o seu Salvador. Irmãos, durante anos o povo viveu na ignorância espiritual. Durante anos a Bíblia estava inclusive tancada, vedada, pois ela era dada em latim, grande parte dos cultos, das missas. O povo não podia inclusive interpretá-la, pois estava vedada essa interpretação, pois diziam que somente aqueles que eram capacitados para isso é que poderiam interpretar. Irmãos, isso levou o povo a uma grande fraqueza espiritual. Hoje em dia, muita gente afirma também que, de facto, somente a Escritura. Muita gente afirma que ela é, de facto, a única fonte de autoridade. Muita gente diz, muitas igrejas declaram. Mas o que é que na prática isso quer dizer? Irmãos, a palavra de Deus aqui no versículo 14, Paulo vem dizer a Timóteo: tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo já tinha mencionado a sua mãe e a sua avó lá no princípio da primeira epístola, e que elas tiveram um trabalho incrível em ensinar as Sagradas Escrituras, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, a realidade aqui não é que a salvação se adquire através do conhecimento, através da sabedoria. Alguém fica sábio e adquire salvação. Não é isso. Mas simplesmente que a Escritura, a revelação, a palavra de Deus leva o homem a conhecer o autor e consumador da salvação. O leva a conhecer Jesus Cristo. Por isso é que o texto aqui vem dizer a salvação pela fé em Cristo. Aquele que lê a Bíblia, aquele que submete à sua autoridade, ele irá fazê-lo com base na fé e na autoridade da Escritura. E depois começamos no versículo 16, este texto magnífico sobre a palavra de Deus ser inspirada. Primeiramente, irmãos, eu gostava só de deixar aqui uma nota, pois na doutrina de somente a Escritura, os nossos amados irmãos procuraram também retirar da mente a ideia da Escritura sozinha, do chamado e conhecido como nu da Escritura. Muita gente achava que pegava na Escritura e com base num ou dois ou três versículos produziam toda uma teologia. Ou com base num capítulo produziam uma teologia nova, algo diferente. Irmãos, é evidente que nós cremos que através da Escritura o homem é apto para compreender o seu pecado, compreender o juízo, compreender que sem Cristo irá para o inferno eternamente
Compreender que também Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E que na palavra de Deus se encontra, e ela é a verdade. A expressão do nu da Escritura, a Escritura sozinha ou a Escritura nua, ela não entende que individualmente cada um produz a sua teologia sozinho, mas sim que toda ela se submete ao corpo, à sua igreja, às confissões, toda ela debaixo da autoridade da Escritura, mas com toda uma interpretação ao longo de todos os séculos. Reconhece a ação do Espírito Santo, reconhece as doutrinas fundamentais e reconhece que ninguém no dia de hoje vai descobrir uma nova fonte de cristianismo, mas sim aquilo que já existiu desde que o nosso Senhor Jesus Cristo o estabeleceu. Irmãos, no versículo 16 nós começamos com uma declaração forte por parte do apóstolo Paulo, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura, exclui aqui alguma parte dela. Quando a expressão diz toda, ela basicamente afirma que não é a Bíblia, os 66 livros, não contêm a palavra de Deus, mas sim que eles são, na sua completa e na toda a sua plenitude, são a palavra de Deus. Não há nada no texto bíblico que não seja soprado, que não seja inspirado pelo Senhor. E tudo isso tem aplicação. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. Nós entendemos que toda a Escritura, ela procede do Senhor e que ela é divina. O autor da palavra é o autor divino. Ela é a revelação da sua vontade e do plano da história da redenção para nós. Irmãos, porquê que isto é importante para hoje? Todo o homem quer ter uma fonte de autoridade. E a maior parte das pessoas busca, inclusive, uma autoridade própria. Todos gostam de estar debaixo de uma determinada fonte de autoridade, para poder dizer que não sou eu próprio, mas alguma coisa me dá esta autoridade. Conforme eu gosto de dizer várias vezes, antigamente, muitos dos princípios éticos e morais, os ensinos nas escolas, a educação das crianças, os valores da família, eles não eram ensinados no vácuo. Eles eram ensinados sempre sob o fundamento de que alguém os estabeleceu para serem obedecidos e cumpridos desta forma. Hoje em dia, às vezes é dito, é assim porque sim. Porque se exclui Deus, se exclui o Criador, se exclui aquele que com toda a eterna sabedoria nos deixou a sua palavra, a sua revelação, para nós sabermos como agir, como seguir o processo de santificação, inclusive como buscar o arrependimento, de como o homem pode ser salvo. Irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus, o que significa que toda ela, sem qualquer exclusão, é para ser reverenciada e é para ser obedecida e querida na sua plenitude. O apóstolo Paulo vem dizer então que ela é inspirada, e a expressão aqui inspirada ela tem a ver com algo que é soprado. Literalmente o Senhor a deu da sua boca aos homens. Independentemente de nós queremos saber, entrarmos em discussões de como é que nós chegamos aos 66 livros da Bíblia, como é que eles foram compilados, sabemos que o Espírito Santo supervisionou todo esse processo ao longo de toda a história. Sabemos que a palavra de Deus ela é tão poderosa que inclusive a forma que os romanos acharam que podiam parar o cristianismo era queimar a Escritura. Ela continuava, eles matavam as pessoas e a Escritura continuava a ser lida, continuava a ser pregada. As epístolas passavam de mão em mão, sendo copiadas centenas e centenas e centenas de vezes. E a única conclusão que os homens chegaram, nós temos que tirar a Bíblia, temos que tirar as Escrituras das suas mãos, de outra forma, ela é poderosa e tem autoridade, e o homem se vai submeter a ela. Irmãos, há muitos livros, muitos escritos por mentes brilhantes. Alguns ganharam prémios que depois, anos mais tarde, veio-se a descobrir que afinal aquilo que ele descobriu, ou inventou, ou declarou, não era tão fantástico assim. Se calhar veio outro, anos mais tarde, ou décadas mais à frente, refutar o que outro, anos mais tarde, tinha sido aplaudido. Contudo, na palavra de Deus, isso nunca aconteceu, nem nunca acontecerá. A palavra de Deus é a verdade.
A palavra de Deus é suficiente. Amados, porquê que é importante nós entendermos que ela é suficiente? Porque nós, quantas vezes, queremos mais. Às vezes estamos mais preocupados com aquilo que a palavra de Deus não diz do que ela diz. Estamos mais preocupados se o texto bíblico não diz determinada coisa do que aquilo que ele diz. A Bíblia não diz isso. Pois, mas a Bíblia diz para eu agir desta forma. Eu estou mais preocupado em buscar aquilo que me é conveniente do que aquilo que a Escritura declara. Quando o apóstolo Paulo diz então que toda ela é inspirada por Deus, ele está a dizer que ela tem essa origem divina e que toda a carne, todo o homem se deve submeter à sua autoridade. Vivemos nós de acordo com esta autoridade? Vivemos nós submetidos à Escritura? Quando ela é pregada, nós refutamos ou nós aceitamos? Quando ela é ensinada, nós tapamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos ou nos submetemos à sua autoridade? Quando ela confronta o nosso pecado, nós nos submetemos ou nós dizemos que não é para mim, é para o meu irmão que está ao meu lado? Ela é a autoridade suficiente. Spurgeon dizia que todos os livros são para ser consultados, mas a Bíblia é para ser vivida. Numa altura em que nós temos tanto conteúdo, tanto vídeo, tanto filme, tanto ensino, nunca a autoridade das Escrituras foi tão questionada. Nunca a autoridade da Palavra de Deus foi tão posta em causa como no tempo presente. Nunca os corações do homem, julgando saber mais do que ela, rejeitam os seus ensinamentos mais do que no dia de hoje. A palavra de Deus não somente declara aqui, mas declara na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, que os homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor fala no Salmo 19. Conhecemos este salmo porque é muito usado para o aconselhamento bíblico, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Jesus reconheceu ele próprio a autoridade da palavra de Deus quando respondeu à tentação de Satanás: está escrito. A nossa vida deveria se resumir muitas vezes a declarar: está escrito. Porquê é que tu fazes isto? Porque está escrito. Porquê é que procedes desta forma? Está escrito. Porquê é que não frequentas determinado lugar? Porque está escrito. Porquê é que te vestes? Porquê é que falas? Porquê é que queres viver toda a tua vida para agradar a alguém? Porque está escrito. A nossa vida deveria ser pautada por essas palavras. Está escrito. Então eu vou obedecer. Devo obediência, quer eu queira, quer não. Todo o homem está abrangido pela palavra de Deus. Todo o homem é convidado, é, melhor dizendo, convocado a adorar ao Senhor. Toda a criatura que não o faz está em desobediência diante de Deus. E se tu estás aqui sentado hoje, é um privilégio tremendo. Pois reconheceste, talvez como Jesus disse na oração sacerdotal, pediu ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aquele que reconhece que a palavra de Deus é a verdade, ele não busca outra. Tal como aquele diante de Jesus que questionou: mas o que é a verdade? Numa pergunta muito profunda, cansado já de tantas teorias, ele perguntou a Jesus: mas o que é a verdade? Se alguma vez te perguntaste, a Escritura já foi submetida a milhares e milhares e milhares de mentes que tentaram esquadrinhá-la e refutá-la. E todas elas fracassaram. E continuarão a fracassar até ao fim dos tempos. Pois o próprio Deus a declarou como sendo verdade. E Ele próprio a superou. E a sua palavra não passará. O texto continua dizendo que ela é inspirada por Deus e agora que ela é útil para o ensino. É interessante que a palavra de Deus é dita aqui que ela é útil para o ensino. É evidente, irmãos, que nós temos ensinos de muitas coisas. Nós temos muitos professores, temos faculdades que nos ensinam muita matéria secular, muitas coisas importantes para os nossos trabalhos. Certo. A Bíblia não se propõe. E por isso é que nós costumamos dizer com muita convicção que a Bíblia é suficiente para aquilo que ela se propõe. É evidente que a Bíblia não é suficiente para eu saber como vou montar ou desmontar o motor de um carro. Não é isso que ninguém nunca quis dizer com essa expressão. Mas que ela é suficiente para aquilo que diz respeito ao homem, ao seu relacionamento com Deus.
e a forma como ele deve conduzir a sua vida em santidade. Quando a expressão diz que ela é útil para o ensino, faz-nos lembrar o texto lá de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e que nós conhecemos, a maior parte de nós de cor. Diz: ouve, ó Israel, ou escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. E a seguir diz: amarás o Senhor teu Deus. E depois fala: quando é que estes mandamentos vão estar diante de nós? E diz lá que deles falarás aos teus filhos. E diz que estarão sempre connosco ao levantar, ao deitar, no caminho. Os colocaremos no frontal, nas nossas portas. Irmãos, quando a palavra de Deus diz que é útil para o ensino, quem não quer aprender? Quem quer viver a vida sendo ignorante? Quem quer viver a sua vida na escuridão, longe de saber o que é certo e o que é errado? Às vezes podemos não saber e não querer conhecer a Escritura com medo de sermos confrontados. Porque, irmãos, há coisas, e eu confesso, pois uma vez já um homem muito idoso numa conversa sobre dons espirituais, ele falou que o maior dom espiritual não é realizar isto ou aquilo. Estavam a falar de milagres. Ele disse: o verdadeiro dom é aquele que lê a Escritura e é capaz de discernir que ela fala dele próprio e do seu pecado. É aquele que consegue ler a Bíblia e reconhece o quão fraco ele é. E esse é o verdadeiro dom espiritual. A graça que o Espírito Santo concede ao homem. Útil para o ensino, para a repreensão. Não somente ela é útil para o ensino, e devemos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida, mas ela é útil para a repreensão. Irmãos, como era bom nós evitarmos repreensões. A melhor forma de nós evitarmos repreensões era nós estarmos atentos à palavra quando ela é pregada. Quantas vezes a repreensão é dada de uma forma graciosa e amorosa através de outro, sem ser diretamente, sem ser em algum momento de confrontação que nos cause impacto, que fira o nosso orgulho, que nos faça olhar para aquele que nos vai repreender. Quantas vezes o Senhor permite que a repreensão seja feita através de uma escola bíblica, de uma pregação, em que o pregador ou o pastor fala para todos na sua generalidade, sem querer dar um recado a ninguém, mas o Senhor usa a sua palavra para repreender. E ainda assim, muitas vezes, a nossa tentação é dizer: para mim não. Porque achamos que se calhar a repreensão não chegará. Vai demorar. E eu não quero ser repreendido agora, não quero corrigir agora. Quero corrigir mais tarde. A palavra de Deus é útil para o ensino e para a repreensão. O que significa que a palavra de Deus é para ser usada também para repreender. Pois a sua doutrina, os seus ensinos sólidos, trabalham para uma vida espiritual saudável. Aquele que pauta e gera a sua vida por princípios mundanos nunca vai prosperar espiritualmente. Aquele que gera a sua vida pelos princípios que os outros ensinam e não para aqueles que o Senhor Jesus nos deixou, nunca vai ter paz. Continua o texto dizendo: para a correção. E a expressão aqui de correção é exatamente, tem a ver com endireitar. Alguma coisa que está torta, que está incorreta, a palavra de Deus vai colocá-la direita. Irmãos, uma coisa eu posso dizer: a correção e o endireitar alguma coisa, principalmente quando esse objeto é duro, e é evidente, irmãos, que todos nós aqui somos muito moles para a correção. Somos fáceis de corrigir. Todos nós somos coração aberto quando alguém nos quer corrigir ou repreender. Somos fáceis de moldar. Irmãos, quando a dureza do coração aparece, a correção vai doer. Às vezes vai obrigar algo a partir. Nós temos um hino que nós cantamos às vezes, que é o vaso novo, que diz: quebra a minha vida e fala do novo. Às vezes, irmãos, é melhor nem dizer. Porque quando o Senhor quebra, Ele quebra mesmo. Quando às vezes nós não queremos ser quebrados, é aí que o Senhor traz o quebrantamento. E esse quebrantamento pode doer e muito. O apóstolo Paulo está a dizer: a palavra de Deus é útil para tudo. Para este ensino, para esta repreensão, para esta correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus, ela forma, ela molda a nossa mente. Às vezes, irmãos, é difícil quando nós encontramos cristãos que se dizem cristãos já há 5, 10, 15, 20 anos
e a sua mente é mais poluída pelas ideias seculares do que pela palavra de Deus. A sua forma de pensar relativamente à família, ao trabalho, à vida social, a tudo, é uma forma totalmente mundana e não cristã. Às vezes se pergunta, será que ele tem a palavra de Deus como autoridade? Ou será que ele tem a palavra de Deus como alguma autoridade? Buscando aquilo que quer nos momentos que mais quer e mais gosta e que mais lhe seja conveniente, mas que para todos os outros ele vai socorrer de todos aqueles que se dizem sábios neste mundo. Sociólogos, enfim, toda outra sorte de pessoas que querem dar conselhos fora da palavra de Deus. Para a educação na justiça, a palavra aqui educação, ela tem mais a ver com disciplina e treino. Quem acompanha desporto, ou já fez desporto e buscou em algum momento da sua vida fazer desse desporto vida, vai perceber que o apóstolo Paulo, que usou muitas metáforas, ilustrações desportivas sobre correr, sobre deixar para trás, sobre não andar com o peso nas costas, sobre o atleta que vai correndo, sobre aquele que vai naquela corrida e sabe que vai ter um prémio no fim. A expressão aqui tem a ver com treino. Irmãos, alguém que quer treinar, ele vai ter que abdicar de outras coisas. Normalmente está presumido que quem treina não pode simultaneamente fazer outras coisas. Porque o tempo em que ele vai estar a treinar, ele tem que estar dedicado àquilo que está a fazer. Se ele estiver a treinar futebol, se ele estiver a correr, se ele estiver a preparar para um torneio, ele tem que estar a fazer aquilo com 100% da sua dedicação. E outras coisas vão ser deixadas para trás. Sempre que se vê algum atleta que chegou a algum lugar ou conseguiu atingir alguma coisa, normalmente sempre ele vai dizer: muita coisa eu tive que abdicar, muitos nãos eu tive que dizer, muitas coisas eu deixei para trás, muito tempo ficou por fazer determinadas coisas que os outros faziam, mas que eu não podia, porque eu não podia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha que me dedicar a este treino. Está aqui a dizer que a palavra de Deus ela é apta também e útil também para o treinamento na justiça, para o treino na justiça. Isso significa, irmãos, que muita coisa desta vida, para nós praticarmos a justiça e sermos instruídos na justiça, tem que ser abdicada. Antes de irmos para o versículo 17, eu vou encurtar um pouco devido ao tempo e ainda temos a celebração da ceia. Eu gostava de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, no capítulo 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. É um texto que nos trará talvez uma visão, uma aplicação, assim dizendo, importante. Primeiro Reis, capítulo 13, versículos 9 e 10. Eu vou parafrasear alguns dos textos, pois nós estamos já depois da hora. Mas o texto fala de um profeta, qual nós não sabemos o nome, que foi enviado pelo Senhor para proferir umas palavras contra Jeroboão. E Jeroboão, como rei, ergueu a sua mão e apontou para o profeta e disse para ele sair, diz o versículo 4, quando o rei ouviu as palavras do homem de Deus, que estendeu a mão sobre o altar e disse: prendei-o. Mas a mão que ele estendeu, Deus a secou e ele não a podia recolher. Foi com a mão ressequida, assim que apontou para o profeta para o mandar prender. Isto simplesmente para podermos perceberem que o profeta estava sob a obediência do Senhor. Ele estava, falou, ele implorou ao homem de Deus para clamar ao Senhor, ele o fez e o Senhor restaurou a mão deste rei. Diz o final do versículo 6, que a mão do rei se recolheu como ficou e ficou como dantes. Ele ficou curado. E o homem de Deus, o profeta, revela aqui que o Senhor tinha dado uma ordem muito clara. Porque o rei diz o seguinte: anda, a minha casa fortalece que eu te vou recompensar. No versículo 7. E ele então disse o seguinte: ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Irmão, este profeta coloca a palavra do Senhor tal como ela deve ser, com toda a autoridade. O Senhor me deu uma ordem: vai, não comas, não bebas, volta para o mesmo lugar. A instrução era simples. E o rei lhe pediu para ele ir e ficar lá e fortalecer-se. Ele diz: nem que me desses metade da tua casa, que com certeza seria muito.
Eu não faria isso. Porquê? Porque a palavra do meu Deus está sob toda a autoridade. E diz no versículo 10 que ele se foi por outro caminho e não voltou para o caminho de onde viera habitar. Irmãos, resumidamente, a seguir há um homem que é autoproclamado profeta no versículo 11. Ele então se coloca no meio do caminho, vai falar com este profeta e diz para ele vir e beber água e comer pão com ele. O versículo vem dizer, versículo 17, o profeta se recusa novamente como tinha feito diante do rei. E o versículo 18, este homem diz o seguinte: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Algumas Bíblias têm aqui entre parênteses, porém, mentiu-lhe. Outras têm no final do versículo 19, em que diz que voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água, mas tinha-lhe mentido. Irmãos, conclusão simples. Depois ele foi, o Senhor veio, interviu, e ele depois saiu de casa, desobedeceu ao Senhor, e veio um leão e o matou. Este texto faz-me lembrar Gálatas, lá no capítulo 1, em que o apóstolo Paulo diz: ainda que um anjo dos céus vos pregue outro evangelho, seja anátema, ou seja, maldito. Não há revelação posterior e o Senhor nunca se contradiz. O profeta só tinha que obedecer à palavra de Deus. A questão aqui é que este veio dizer: o Senhor também me disse o seguinte. Mas se o Senhor quisesse dizer coisa diferente, ele teria dito diretamente ao profeta. Somente para nós percebermos que o nosso Deus é muitíssimo criterioso com a sua palavra. E na carta aos Hebreus vem-nos dizer que o Senhor outrora nos falou através de profetas, mas hoje nos falou por intermédio do seu Filho. E a revelação está completa e nós temos toda essa diante de nós, talvez em 2 ou 3 ou 4 versões em nossas casas, umas no carro, outras na prateleira, outra na cozinha, outra no quarto, e podemos ler, acesso livre à sua palavra. Qual é que é o nosso respeito para com a palavra de Deus? Como consideras tu a palavra de Deus na tua vida? Eu gostava só de ler o final então da carta a Timóteo, lá no capítulo 3, lendo o versículo 17 e tirando 2 aplicações. Primeiro, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem que ser suficiente. Somente a Escritura para a tua família. O teu lar deve ser governado, o teu e o meu, evidente, falo para todos nós. O lar deve ser governado pela Escritura. Os pais devem instruir os filhos de acordo com a Escritura. Devem valorizar os princípios que estão na palavra do Senhor, trazendo os seus filhos, disciplinando os seus filhos, nos ensinando a palavra, tal como a Escritura nos ensina. A relação entre o marido e a esposa deve ser conforme a Escritura estabelece também, pois ela é a autoridade suprema. A Escritura deve ser aquilo que pauta também a nossa vida pessoal, os nossos relacionamentos e a nossa vida de santificação. A palavra transforma, a palavra disciplina, a palavra ilumina o nosso caminho. A palavra torna aquilo que nós não vemos, que parece que está em trevas, ela nos faz caminhar na luz. A palavra de Deus é a única fonte de autoridade para o culto. Nada que o homem possa fazer ou queira fazer para agradar mais está acima daquilo que o Senhor declarou. Se o Senhor deixou a sua palavra para nós sabermos como ordenar, organizar o seu culto e aquilo que nós devemos fazer para o agradar a Ele, está na sua palavra. E o homem não deve inventar mais, pois o Senhor não se agrada daquilo que acrescenta àquilo que Ele já declarou como suficiente. O solo à Escritura, somente as Escrituras também deve ser aplicada ao nosso trabalho, à nossa ética, no nosso dia a dia. Toda a nossa vida deve ser lidada com integridade, com justiça, com transparência e com verdade. A nossa relação com a sociedade deve ser uma relação baseada nos princípios da Bíblia. A cultura não vai definir aquilo que é certo e aquilo que é errado.
o cristão, se pautar a sua vida somente pelas Escrituras, ele vai ter um princípio ético e moral, e esse é irrefutável, inegociável: fazer a vontade do Pai que está nos céus. E também, irmãos, para finalizar, a Escritura, ela é suficiente para nós conhecermos o nosso Salvador, suficiente para nos conduzir à fé, à esperança em Cristo, à salvação das nossas almas, ao arrependimento sincero, percebendo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, qual nós vamos lembrar daqui a pouco, quando nos abeirarmos desta mesa. Pois, por conclusão, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Não que alguma vez vamos atingir essa perfeição, mas com todas essas aplicações da Escritura na nossa vida, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Irmãos, em que áreas da nossa vida nós nos regemos pelo princípio somente da Escritura? Que áreas da nossa vida nós deixamos de fora deste princípio? Será que é o nosso trabalho? Será que é a nossa vida social? Será que é a nossa família? Será que é o culto? Será que é o nosso devocional diário com o Senhor? Será que nós deixamos isso de lado? De que forma? Cada um deve questionar-se a si mesmo, fazer uma introspecção. A vida do crente deve ser pautada por um respeito, uma reverência e por uma submissão à autoridade da Escritura, que é a palavra de Deus, revelação do Senhor e suficiente para nos instruir em toda a boa obra. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra aos nossos corações. Pedimos ao Pai para que nos ajudes a buscarmos a prática dela em cada dia. Prepara os nossos corações para nos abeirarmos da Tua mesa, para que cada um o faça para a Tua honra e a Tua glória, discernindo o pão e o vinho. Guarda-se a Tua palavra nos nossos corações para que não pequemos contra Ti, Senhor. Oramos no nome de Jesus.